dizíamos aos irmãos, dos dias da Semana Santa, provavelmente o sábado é o menos mencionado. Mas apesar de tudo é interessante olharmos para a realidade do sábado, porque ele é um dia que tem muito a ver com a verdade que nós vivemos, com a humanidade e com o plano de salvação. Nós podemos dizer que a sexta-feira é definitiva. Jesus morreu, ganhou a salvação para nós. Podemos dizer que o domingo é definitivo. Ele ressuscitou e confirmou a sua vitória saindo da sepultura. Mas a maioria da humanidade, irmãos, está presa no sábado. Ainda não entendeu o significado da sexta-feira e ainda não aceitou a alegria e a vitória do domingo. Está como os discípulos, quebrados no sábado. Nós não temos nenhum texto específico na Bíblia que nos fale sobre o dia de sábado. Mas nós podemos olhar para os vários textos que nos contam aquilo que aconteceu da sexta-feira até o domingo da ressurreição e perceber implicitamente aquilo que aconteceu ou a maneira como os discípulos estavam no dia de sábado. E eu quero ver com os irmãos estes textos e entender através deles os eventos desse dia tão difícil, deste sábado tão complicado. Como são vários textos para facilitar a vida aos irmãos, nós vamos ter os textos expostos, vamos acompanhá-los ali e depois iremos também ver o texto que nos fala sobre a resolução desta situação. Podemos começar vendo o texto que nos fala a respeito da fuga. Diz a palavra do Senhor assim em Mateus: tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E Marcos concorda com isso quando ele diz: então deixando-o, todos fugiram. Sábado é um dia de fuga. Os discípulos estão a fugir. Após a morte de Jesus, então, a agonia deles é maior e eles têm que se esconder. E continuam em fuga. O medo enche os seus corações. Eles fogem. Eles, de certo modo, estavam a fugir no sábado. Nós podemos ter a noção, por aquilo que lemos, que eles se juntam todos num único lugar, mas ali eles estão a fugir. Não estão a correr na rua, mas estão a fugir daquilo que está a cercá-los. Estão a fugir das possibilidades que estão à volta. Estão a fugir daquilo que eles acham que pode acontecer. Mas quando nós lemos sobre o que aconteceu na sexta-feira, nós também podemos perceber aquilo que enchia os seus corações. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, em Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Marcos concorda quando ele diz: e o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirando-se dali, chorou. E Lucas diz que, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A canção que ouvimos fala-nos a respeito dos discípulos a chorar, a lembrar-se da voz do Senhor, a lembrar-se daquilo que era a alegria de ter Jesus com eles. E de repente perceber que Ele morreu, a ideia de que Ele se foi e a morte costuma ser definitiva. E eles choraram. Eu tenho certeza que o sábado foi um dia repleto de choro, muitas vezes desesperado, do remorso que estava no coração deles, porque apesar de ter sido Pedro aquele que negou de forma direta, de alguma maneira todos os discípulos negaram, porque todos eles fugiram, todos eles abandonaram, todos eles fizeram o mal que eles sabiam que não podiam fazer. Mas um dos discípulos ainda fez pior, irmãos. Lembram-se? O texto sagrado diz em Mateus, contando o relato dessa situação, que ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O suicídio foi a saída covarde que Judas encontrou. Ele não apenas negou, ele traiu o mestre. Por míseras 30 moedas de prata, eram o valor de um escravo. Foi este o valor que ele deu ao Senhor, ao Messias, ao mestre de vida, ao Filho de Deus. E depois, quando ele percebeu aquilo que tinha feito, não conseguiu suportar o peso.
Quando ele viu que o julgamento resultou na condenação de Jesus, na sua crucificação, ele não conseguiu tolerar. A vida não era mais possível, não havia outra alternativa a não ser acabar com a sua própria vida. E Judas suicidou-se. O texto sagrado nos diz que o que enchia o coração dos discípulos era o medo. João, narrando a respeito dos discípulos, diz que chegada à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ele está a falar do domingo, mas nós podemos perceber que isto se seguia àquilo que vinha do sábado, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Vejam, irmãos, eles estavam fechados, com todas as portas e janelas, de vez em quando espreitavam, qualquer barulho que passava pela porta os assustava, eles estavam cheios de medo. Desde a quinta-feira à noite, quando fugiram, que o seu coração estava repleto de ansiedade. Eles tinham medo de ser presos, eles tinham medo de ser mortos, eles tinham medo do que podia acontecer com eles quando se descobrissem que eles eram discípulos daquele que tinha sido crucificado. Mas eles tinham medo de encarar as suas próprias vidas. Eles tinham medo porque não sabiam agora o que fazer. Estavam paralisados, porque o medo paralisa. E nem sequer tinham tido a capacidade de raciocinar e fugir, por exemplo, de volta para a Galileia, que era a sua terra, onde eles estariam mais seguros. Continuaram em Jerusalém, sem coragem sequer de fugir da madrugada para um lugar mais seguro. Continuam juntos, talvez pela falsa ilusão de que, se estiverem num grupo grande, podem se proteger uns aos outros. Mas o medo é aquilo que toma conta dos seus corações. Lendo também o relato de Lucas, nós percebemos que não era só medo. Lucas nos conta a respeito do encontro de Jesus com dois discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús. E ele diz assim: quando estes discípulos falam com Jesus, eles dizem a Jesus: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Durante a sexta-feira à noite e o sábado, o seu coração tinha passado e repassado, eles tinham vivido, vez após vez, tudo aquilo que tinham vivido com Jesus, tinham experimentado com ele, e de repente tudo parecia sem sentido. Estavam profundamente decepcionados e confusos. Os discípulos disseram a Jesus: nós esperávamos, tínhamos tantas expectativas, nós vimos ele fazer coisas tão extraordinárias, nós acreditamos, nós pensamos, nós esperávamos que ele fosse aquele que ia fazer algo diferente, mas afinal, olha, foi como aconteceu com os outros messias que têm aparecido por aí, foi julgado, foi morto. Nós achávamos que ele ia derrubar o governo romano, nós pensamos que ele fosse nos dar a liberdade, nós achávamos que íamos fazer parte do seu governo, e afinal de contas, este mestre que nós confiamos não dominou o mundo, foi crucificado como um malfeitor, foi morto por Roma como todos os outros líderes rebeldes, e nós esperávamos. A decepção enchia os seus corações. Mas é interessante, irmãos, notar que se os homens estavam desta maneira, as mulheres não necessariamente. As mulheres às vezes lidam com as crises de uma forma um pouco diferente. E se alguns não sabiam o que fazer, alguns tentaram ocupar o sábado em atividade febril. Diz o texto sagrado assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Se elas tinham preparado e se foram no domingo de madrugada, prepararam quando? No sábado. Nem todos tinham ficado parados. As mulheres tinham achado alguma coisa para fazer. Elas ainda não queriam parar para avaliar a situação. Elas ainda não queriam baixar os braços e dizer: bem, acabou tudo e não vale a pena mais fazer nada. Elas ainda acreditavam que era possível fazer alguma coisa. E pensando em seus corações desta maneira, elas começaram a se agitar. O que é que nós podemos fazer? Vamos ocupar a mente, vamos ocupar as mãos, vamos fazer alguma coisa que tenha algum valor. E o que é que elas prepararam? Especiarias. Especiarias, perfumes próprios para ungir um defunto.
Elas prepararam perfumes para o corpo do Salvador. Elas queriam fazer uma última homenagem. Irmãos, elas gastaram bastante dinheiro com isto. Bastante dinheiro, porque os perfumes eram caros. Elas gastaram tempo elaborando aquele material para poder levar ao túmulo e para poder ungir o Senhor logo no domingo, logo que acabasse a restrição do sábado. Elas passaram o sábado em agitação febril. Mas, irmãos, o trabalho delas também foi sem sentido, porque elas gastaram todo o seu esforço e todo o seu tempo e todo o seu dinheiro para preparar perfumes, para ungir um cadáver que já estava vivo. E todo o seu sábado acabou por ser gasto sem grande utilidade. Mas Jesus, quando apareceu aos discípulos, nos dá ainda a entender aquilo que enchia os seus corações no sábado. E em Marcos 16 nós lemos que quando Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. À medida que as horas se passaram depois da morte de Jesus, à medida que o medo, que o remorso, que o choro, que a decepção foram se instalando nos corações, mais e mais fundo, a incredulidade tomou conta deles. À medida que eles foram percebendo que aquilo que tinham passado com Jesus, no seu próprio entendimento, não tinha valido de nada, à medida que eles foram meditando que todo o poder demonstrado por Jesus, afinal, parecia não ter a razão de ser, à medida que eles entendiam que tinham abandonado tudo para seguir o Mestre e, afinal, o propósito apresentado parecia não ter razão de ser, quando eles meditam cada vez mais que tudo acabou numa cruz, eles não conseguem mais crer. Eles deixam de ter condições ou capacidade para confiar. Se Jesus não era o Messias prometido, então, afinal, os profetas talvez não sabiam do que estavam a falar. E, afinal, não valia a pena crer em nada, nem em ninguém. E de tal maneira fecharam o seu coração, que quando as mulheres vieram e disseram: Ele está vivo, nós fomos à sepultura, o túmulo está vazio, os panos estão lá e nós o vimos. Os anjos falaram connosco e disseram que Ele ressuscitou. Eles não conseguiram acreditar. E foi preciso, quando Jesus veio, lançarem o seu rosto e dizer: vocês foram incrédulos. Não foram capazes de crer, nem sequer quando ouviram testemunhas daquilo que aconteceu. Ora, irmãos, vamos olhar outra vez para este quadro. São homens cheios de medo, cheios de remorso, que estão fugindo covardemente da realidade, que estão se escondendo com pavor, que estão tentando justificar a sua decepção em seus corações e as expectativas altas demais que foram desfeitas. Estavam tomados de uma falsa esperança e cada vez a incredulidade cresce mais em seus corações. E ali ao lado um grupo de mulheres estão atarefadas a fazer algo que elas pensam ser útil para um cadáver que já revivera. Não tinham entendido a sexta-feira. Não tinham percebido o que tinha acontecido na cruz. E não estavam preparados para aceitar o domingo. Não estavam prontos para a alegria da ressurreição. Estavam quebrados e presos no sábado. Mas, irmãos, quando eu olho para este quadro, eu digo que este quadro, irmãos, parece-me exatamente o quadro do homem moderno. Parece exatamente a sociedade que está à nossa volta. O homem que foge do compromisso, que foge das convicções, que foge da verdade, tentando dizer que tudo é relativo, que se refugia em entretenimento e prazer que não preenche o seu coração. Homem que sabe aquilo que deve fazer, mas que não o faz, e depois fica dominado pelo remorso que toma conta do seu coração. Um homem decepcionado com a vida, zangado com a vida, zangado com o mundo. Esperava tanta coisa, esperava tanto do mundo e parece que não recebeu aquilo que achava que devia receber. Verifica que apenas tem uma pequena parte do que esperava. Um homem sem esperança, sem fé, que desespera, se entrega à depressão, quantas vezes ao choro e por vezes ao suicídio. Ou então tenta achar
um rumo em ocupação, em trabalho, em coisas, que se dedica para acumular bens, que se dedica para juntar prazeres para um corpo. Corpo este que, na verdade, está morto porque não tem uma alma salva. Para alimentar um corpo, mas o seu coração continua vazio. Entretenimento e prazer para embelezar e perfumar um cadáver. Isto é a nossa sociedade, irmãos. Ela vive no sábado. Não faz a mínima ideia do que aconteceu na cruz. E não está preparada para aceitar a mensagem da ressurreição. Mas, irmãos, os discípulos que estavam quebrados no sábado foram restaurados no domingo. Vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, João 20, a partir do verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, posto no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Vejam, irmãos, como Jesus restaura os discípulos quebrados. Primeiro, ele restaura a comunhão, a capacidade de viver com ele e conviver com ele e com Deus. Restaura isso, irmãos, porque ele estava vivo. Era impossível ter relacionamento com um senhor morto. Com alguém que já partiu, nós podemos ter lembranças, memórias, mas nós só podemos ter a relação com alguém que está vivo. E o Senhor não nos chama apenas para recordar os seus ensinamentos ou as suas palavras. Ele não é apenas um filósofo. Ele é um Senhor vivo. E Jesus se mostra vivo no meio dos seus discípulos e mostra as provas daquilo que aconteceu na sexta-feira, de que Ele está ali de facto, ressuscitado no meio deles. E porque Ele está vivo, é possível esta relação continuar. É possível agora, inclusive, de forma muito mais clara, porque agora, finalmente, os discípulos oram e entendem. Jesus, aquele que nós seguimos ao longo destes 3 anos, é o Messias, é o Filho de Deus, é Salvador, fez aquilo que nunca ninguém fez, venceu a própria morte. A relação estava restaurada e nunca mais seria a mesma. Mas Jesus vem ao meio deles e restaura a relação consigo, mas também restaura a relação entre eles. Porque Jesus diz, a partir de agora vai ser possível o perdão e a relação com o próximo. Porque através da salvação que Jesus ganhara para nós na cruz, é possível porque os pecados foram expiados, foram perdoados e nós aprendemos nele a capacidade de perdoar. Tanta gente, irmãos, tanta gente que nós encontramos no caminho, que não consegue ter relacionamentos verdadeiros porque não consegue confiar, não consegue perdoar, não consegue abrir o seu coração para o próximo. Mas Jesus veio para que nós pudéssemos estar em paz com Deus e perdoar, abrir o nosso coração para os outros. Através do seu perdão em nós, sermos capazes de perdoar os que estão à nossa volta. Jesus veio para restaurar esta relação, veio para restaurar a paz. Os irmãos podem imaginar o que significou. Depois de 2 dias de profunda angústia, da falta completa de esperança, da incredulidade que tinha crescido tão depressa no coração deles, do rebuliço emocional que eles estavam a viver, o Senhor chega no meio deles. Eu não sei como Jesus pronunciou isto, irmãos, porque o texto bíblico não diz.
Mas a mim parece-me que ele o fez de forma gentil e suave. Não era preciso fazer muito barulho. Jesus não o repreendeu, não se zangou, não discutiu, não precisou gritar. Colocou-se no meio deles e com uma simples saudação, a saudação que era a mais tradicional naquele tempo, mas com um significado totalmente novo. Ele traz um refrigério ao coração dos discípulos que só a ressurreição podia trazer. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Meus irmãos, o homem não encontra paz enquanto não encontra Jesus. O homem tenta de várias formas, busca de várias maneiras, engana-se muitas vezes, mas paz só pode ser encontrada no príncipe da paz, que é Jesus. E quando ele entra nas nossas vidas, ele diz: paz seja convosco. E ele restaura a nossa própria imagem, a nossa imagem própria. Ele restaura o sentido da vida. Ele dá-nos outra vez uma direção e uma missão. Jesus vem para o meio dos discípulos, medrosos, decepcionados, sem rumo, incrédulos. E ele diz a eles: olha, estou aqui, estou vivo, estou com vocês, trago-vos a minha paz e dou-vos direção. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A partir de agora vocês têm uma razão clara para viver, vocês têm uma missão para cumprir. Vocês não estão aqui a passeio e não fazem parte deste mundo. Mas enquanto aqui estiverem, a razão para viver é esta: experimentar a plenitude de Deus nas vossas vidas e transmitir esta plenitude dando testemunho àqueles que estão à vossa volta. A partir de agora, irmãos, eles viveriam em comunhão, mas também em missão, porque estas coisas andam de mãos dadas. E tudo isto, irmãos, só era possível porque o Senhor os capacitou. Diz o texto que Jesus soprou sobre eles. Este sopro é tão interessante, irmãos, porque lá no princípio, lá no início da Bíblia, diz que quando Deus fez o homem, o primeiro homem, soprou o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente pelo sopro vivificador de Deus. E enquanto nós não temos o sopro de Jesus na nossa vida, irmãos, nós não experimentamos a vida verdadeira. Nós nascemos fisicamente, somos matéria, mas ainda não temos vida espiritual, nós não temos ligação com Deus. Nós precisamos do sopro de Jesus sobre nós. E Ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo, sejam capacitados. Irmãos, entre as muitas diferenças que o cristianismo tem de todas as outras religiões, esta é também extraordinária. Porque em Jesus nós não temos apenas o anúncio de uma vida moral diferente, temos a capacitação para vivê-la. Não apenas nos dizem: olha, o ideal seria este. Diz-nos: esta é a vida que devem viver e eu vos capacito a vivê-la. Não pela nossa força, mas pela força que Ele nos dá, pela presença do Seu Santo Espírito conosco. Irmãos, se este é o problema da nossa sociedade, se é verdade que nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas que estão presas no sábado, a solução é descobrir o que aconteceu na sexta, o que significou a morte de Jesus, e experimentar o poder do domingo. Experimentar e permitir que Jesus restaure a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, traga a paz aos nossos corações, dê-nos a capacidade de viver no perdão, nos mostre o verdadeiro sentido da vida, nos capacite através do Seu Espírito Santo. No mundo que vive cercado por ventanias e tempestades, no mundo onde tantas vezes nos vemos no meio do furacão, nós precisamos de experimentar a presença do Senhor que acalma a tempestade. E quando o mar se levanta, nos diz: sossegai, sossegai. Que neste domingo, em que nós mais uma vez nos alegramos, lembrando que Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, nós possamos nos alegrar naquele que é o Senhor de todas as coisas e acalma todas as tempestades. Amém?